Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula de matemática de hoje nós vamos falar sobre divisão e será da página 90 a 92 do nosso livro, tá bom? Vamos comigo? Aqui na página 90 nós vamos encontrar o seguinte: diferentes maneiras de dividir. Divisão por estimativa. O livro vai ensinar uma maneira de vocês resolverem uma divisão sem armar a conta. Sem fazer aquela armação. Deixa a professora relembrar aqui a vocês. Professora, como é que se arma? Sem fazer, tipo assim, aqui não tem 85, eu ainda vou ler tudo isso aqui para vocês, mas eu já vou adiantar que o livro ele vai ensinar vocês a resolver de uma maneira diferente. Aqui, se a gente fosse fazer essa divisão, né? Primeiro a gente escreveria 85 dividido por 5 igual, isso aqui é a sentença matemática. Mas para resolver essa divisão, a gente precisa armar essa conta, né? Como é que a gente vai armar a conta? 85 dividido por 5, tá? Então, aqui nessa conta, a gente sabe que vai precisar utilizar a tabuada do 5 para poder resolver essa conta. E aí, nós vamos primeiro resolver o número 8 e depois resolver o número 5. Gente, primeiramente, eu vou ler o que está no livro e depois eu vou responder de uma outra maneira para vocês. E vocês vão eleger a maneira que fica mais fácil para vocês entenderem e vão fazer as divisões dessa forma. Essa maneira aqui é o modo tradicional, onde todas as escolas ensinam a resolver divisões assim. Mas só que existem outros raciocínios para resolver divisão que podem ser usados e que também dá certo. Então, o livro está trazendo para o conhecimento de vocês outras formas de pensar a divisão. Aqui ele vai trazer a divisão por estimativa. Então, vamos ver aqui. 1. Forme uma dupla para ler e resolver o problema abaixo. Cada um vai fazer individualmente. Nós não podemos fazer nem dupla, nem podemos fazer grupos, né? Nem em casa, nem na escola. Aí diz o seguinte, nesse retângulozinho azul. Uma loja de aluguel de DVDs recebeu 85 novas cópias de filmes. Gente, esse tempo aqui ainda se alugava DVDs de filmes. Hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Hoje em dia se tem Prime Video, Netflix, Disney, né? E você assina e tem ali todos os filmes que você quer assistir, né? Ou então alguém baixa pela internet, aí você coloca num pendrive para assistir, né? Ou como a maioria das pessoas que ainda usam DVD fazem, né? Compram aqueles DVDs que são mais baratos, né? No período que esse livro aqui foi escrito, ainda haviam lojas que alugavam, né, aqueles filmes. Depois que eles lançavam no cinema, vinham os filmes originais e se alugava aqueles DVDs. Clara, a gerente da loja, vai organizar o título dos filmes igualmente entre 5 cartazes de divulgação. Quantos títulos ficarão em cada cartaz? Aí, gente, é uma simples divisão de 85 dividido por 5, como eu já tinha feito aqui no vídeo. Mas vamos ver como Clara resolveu isso? 2. Clara resolveu o problema dividindo 85 por 5 por estimativa. Observe, ela não armou a conta como a professora fez há pouco tempo, tá? Então vamos ver aqui como foi que Clara fez. Começo distribuindo 10 filmes por cartaz, pois sei que 5 vezes 10 é igual a 50. Para Clara fazer isso, ela tem que saber as tabelas multiplicativas, a tabuada, né? Porque sem saber as tabelas multiplicativas, dificilmente alguém vai conseguir dividir. Quem não sabe multiplicação, dificilmente vai conseguir fazer uma divisão, tá bom? Então é importante que todos vocês estudem as tabelas multiplicativas, que são as tabuadas, tá? Então o que Clara fez? Ela sabia que 5 vezes 10 era 50. E aí ela sabia que tinha 5 cartazes e que se ela tirasse 50 de 85, daria para colocar 10 filmes em cada cartaz, né? Então tá aqui a conta que ela fez aqui embaixo, certo? Só que
Ela tirando esses 50 dos 85, ela dividiu 10 por cartaz, mas ainda ficaram 35 filmes para que ela dividisse pelos mesmos 5 cartazes. E aí, como ela conhecia a tabuada dos 5, ela sabia que 35 dividido por 5 era 7. Por quê? Porque 7 vezes 5 era 35. Então, o que foi que ela fez? Ela juntou os 10 dessa primeira divisão aqui, mais 7 da segunda. Por quê? Porque a primeira ela sabia que dava 50 e a segunda ela sabia que dava 35, o que dava 85. Então, ficaram quantos filmes por cartaz? 17 filmes, ó. Cada cartaz ia fazer o comercial de 17 filmes. Agora é fácil, 35 dividido por 5 são 7, pois 5 vezes 7 é igual a 35. Então, ela solucionou essa divisão por dedução, mas para isso ela conhecia a tabuada. Quando Clara dividiu, já estou aqui embaixo, tá, gente? Eu estou aqui nessa parte, ó. Quando Clara dividiu 85 títulos dos filmes em 5 cartazes, ela colocou 17 filmes em cada cartaz e não sobrou título, ou seja, não sobrou nenhum. O quociente da divisão 85 por 5 é 17 e o resto é zero. 85 dividido por 5 igual a 17. Na página 91 também vai haver outra divisão por estimativa, mas antes disso, eu queria fazer aqui com vocês essa divisão, a gente armando essa conta, tá? Eu quero mostrar outra forma de se fazer. Nós sabemos que a divisão é 85 dividido por 7. Então, a gente coloca aqui, ó. Eu vou fazer de preto, que eu acho que o preto vai ficar melhor aqui. 85 dividido por 5. Aqui nós já sabemos que dá 17, porque o livro já trouxe essa informação para a gente. Mas vamos armar essa conta, né? Não vamos fazer ela por estimativa. Vamos armar essa conta? Gente, em primeiro lugar, a gente tem que saber a tabuada dos 5, tá? E aí, a gente vai fazer assim, ó. 5 vezes 1, infelizmente aqui não cabe. Deixa a professora fazer primeiro a tabuada aqui. 5 vezes 1 igual a 5. 5 vezes 2 igual a 10. 5 vezes 3 igual a 15. Eu vou pedir que vocês façam a tabuada dos 5 no caderno de vocês, para que vocês possam acompanhar melhor a minha explicação. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. Vocês podem até dar uma pausa nesse vídeo e ir anotando no caderno de vocês, tá? 5 vezes 6 é 30. Por quê? Porque a gente vai precisar dessas informações. 5 vezes 7, gente, eu acho que não vai caber aqui, é 35. 5 vezes 8 é 40. 5 vezes 9 é 45. E 5 vezes 10 é 50. Tá bom? Então, vocês peguem o caderno de vocês, anotem aí e reservem, tá? Para a gente resolver a nossa continha. Continuando, nós temos aqui 85, já fiz a tabuada, vocês já anotaram no caderno de vocês, para isso dê uma pausa no vídeo, tá bom? 85 dividido por 5 é igual. Aqui nós temos a sentença matemática e agora nós vamos armar essa conta para resolver. 85 dividido por 5. Percebam que a divisão ela tem dois símbolos. O símbolo da sentença e o símbolo para armar essa conta, que parece um L, né? Uma casinha. Desse lado nós temos o dividendo, dentro da casinha nós temos o divisor. E o resultado que vai ficar aqui, nós chamamos ele de quociente, tá bom? Deixa eu apagar aqui alguma coisa que a professora fez, para ficar um pouquinho mais organizado. E vamos continuar. Crianças, sabendo que 85 dividido por 5
sabendo aqui que eu vou usar a tabuada do 5, vamos pensar comigo. Na tabuada do 5, que vocês anotaram aí no caderno, e eu peço que vocês acompanhem essa explicação com a tabuada do 5 ao lado de vocês, percebam que na tabuada do 5 não existe como resultado o número 85. O maior número nos resultados é o número 50, que é onde a tabuada termina, 5 vezes 10, 50. E aí alguém pode perguntar, professora, só vai até 50, não vai até 85. Como é que eu vou resolver essa divisão? Nós vamos dividir assim. Primeiro, vamos dividir o número 8 e depois vamos dividir o número 5. Dividindo o número 8, nós temos que olhar lá na tabuada que número multiplicado por 5 eu encontro 8 ou chego perto de 8. Eu devo dizer a vocês que não existe 8 como resultado. Vocês vão ter apenas 5 vezes 1, que é igual a 5, e 5 vezes 2, que é igual a 10. Certo? Eu repito, acompanhe o vídeo com a tabuada de lado e o caderno do lado, tá bom? O livro também. Mas o caderno é para vocês irem anotando. Conforme eu vou fazendo aqui, vocês vão escrevendo também no caderno, para ajudar vocês a entenderem como fazer essa divisão. E aí vocês têm 5 vezes 1, que é igual a 5, e vocês têm 5 vezes 2, que é igual a 10. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um número que... O número que chega perto do 8, né, que é esse número aqui que eu estou procurando, é o 8, é 5 vezes 1, que é igual a 5. Não pode ser 10, porque 10 é maior que 8. Então, que número multiplicado por 5 eu encontro 5? É o número 1. Então, eu venho e coloco ele aqui. 1 vezes 5 é 5. Aí, eu venho e coloco aqui. Então, o 1 eu coloco no quociente e o 5 eu coloco aqui embaixo do 8, que é o dividendo. E agora eu vou diminuir. 8 menos 5 dá quanto? Você tem 8 e tira 5, sobra 3. A continha acabou aí? Não, nós precisamos usar agora o número 5. Então, eu pego esse 5 que eu não usei e coloco ele aqui ao lado do 3. Agora eu pergunto a vocês, crianças, olhem aí na tabuada do 5. Existe algum número multiplicado por 5 que eu encontro 35? Aí vocês lá na tabuada vão perceber que o 7 é o número que multiplicado por 5 eu encontro 35. Aí vocês vão, colocam 7 aqui. 7 vezes 5 é igual a 35. E aí vocês vão diminuir novamente. 35 menos 35 é 0. Não tem mais nenhum número aqui para descer e deu 0 no final. Então, a nossa divisão acabou. Então, aqui vocês perceberam, 85 dividido por 5 deu 17, igual a continha que foi feita aqui embaixo pelo livro. 85 dividido por 5 é igual a 17. Na página 91, agora acompanha a explicação da divisão 232 dividido por 4, que José calculou por estimativa. Gente, é a mesma coisa. Ele vai fazer aí por estimativa, só que o número maior, que é 232, né? A divisão dele deu 58. Se nós fôssemos resolver essa conta fazendo a armação, né, armando a conta, daria a mesma coisa, tá? Eu vou ler primeiramente aqui o que ele fez e depois a gente vai resolver armando a conta, tá? Observei os números e fiz a primeira estimativa. Acho que posso distribuir 50 unidades para cada um dos 4 grupos. Lembrando que a divisão é 232 por 4. Primeiramente, ele pegou o número 200, que era o número maior. Ele sabia que 200 era 4 conjuntos de 50, né? Se você pegasse 4 vezes 50, você ia encontrar 200. Então, essa foi a primeira divisão que ele fez. Depois, ele disse o seguinte: sobraram 32 unidades para dividir, pensando na tabuada do 4. Gente, sempre
você vai pensar no 4 porque ele é o quê? O 4, ele é o divisor. Então, sempre você vai fazer a divisão pensando em quem está dividindo. Nessa divisão aí é o 4. Então, você vai ter 32 dividido por 4. Ele já tinha feito essa parte, né? Que deu 4 de 50. E depois ele pegou os 32 e dividiu em 4 partes iguais, deu 8. Então, como resultado, nós temos o quê? 58. Ele só fez somar cada parcela. 50 mais 8, 58, que era o resultado. 232 dividido por 4 é igual a 58. Como é que a gente faria se armássemos essa conta? 232 dividido por 4. Que tabuada nós vamos usar? A tabuada do 4. Então, eu peço que vocês façam a tabuada. Vocês vão dar uma pausa nesse vídeo agora e vão fazer a tabuada do 4 no caderno de vocês. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Pausem agora. Bem, depois que vocês já fizeram uma tabuada do 4 no caderno, agora sim nós vamos resolver a nossa divisão, tá? 232 dividido por 4. Na tabuada do 4, vocês perceberam que só vai até 40. 4 vezes 10 igual a 40. Não existe o número 232. Mas como é que a gente vai resolver essa questão, professora? Deixa a professora fazer aqui de novo. Vou fazer aqui de preto. 232 dividido por 4. Você já tem a tabuada do 4 no caderno. E agora nós vamos dividir. Gente, eu sei, e vocês também, porque vocês estão com a tabuada do 4 aí, que 232 não está na tabuada do 4. Mas eu posso dividir esses números. Lembra que na divisão anterior era 85 e eu dividi no meio, dividi 8 e depois dividi 5. Aqui eu não posso dividir no meio ou separar os números. Eu não posso dividir primeiro o 2 com o 4, depois o 3 com o 4. Por quê? Porque todos esses números separadamente eles são menores que 4. Então tem que ser igual ou maior que 4 aqui para separar. Então como é que eu vou separar esses números? Vou separar aqui, ó. 23 dividido por 4. E só depois é que eu vou usar esse número 2. Primeiramente, eu vou usar o número 23. Professora, por que não usa só o número 2? Porque ele é menor que 4, por isso que não pode. Na tabuada do 4, olhem aí para a tabuada. Existe algum número que multiplicado por 4 eu encontro 23? Não tem. Você só tem o 6 vezes 4, que é 24, mas não serve porque é maior que 23, então a gente não pode usar. Ou você tem o 4 vezes 5, que é 20. O 20, ele chega perto de 23 e é menor. Então, é esse que a gente vai usar. Que número multiplicado por 4 eu encontro 20? É o número 5. Então, eu venho aqui e coloco 5. 5 vezes 4, 20. Eu coloco aqui, ó. E agora, vamos diminuir. 23 menos 20 é 3. Professor, e o que é que eu faço com esse 2 que sobrou que eu ainda não utilizei? Eu desço ele aqui, ó. E agora sim, eu tenho 32 dividido por 4. Olhem aí na tabuada do 4. Que número multiplicado por 4 eu encontro 32? É o número 8. Então, eu coloco 8 aqui, ó, no quociente. 8 dividido por 4 é 32. 32 menos 32 é 0. A nossa conta acabou aqui. Percebam que deu o mesmo resultado. 232 dividido por 4 é 58, certo? Igual deu aqui na continha, tá bom? Gente, agora aqui no número 4, percebam que nessa página ele explicou, o livro trouxe a explicação de como fazer uma divisão por estimativa. Aqui foi outra situação. E aqui ele começa a pedir que vocês resolvam essas divisões por estimativa. Mas vocês vão ter aí duas opções. Vocês podem dividir por estimativa e também podem dividir pelo jeito que a professora ensinou, armando a conta. Tá bom? Apesar do livro ensinar a estimativa, a professora vai pedir que vocês façam da maneira que ficar mais fácil para vocês dividirem. Só não vale usar a calculadora.
tá bom? É importante que vocês tentem fazer, tá certo? E aqui na 4 nós temos, continue a divisão que Adriano está fazendo. Aí Adriano começou. Tenho 486 fotografias para distribuir igualmente entre os 4 álbuns que eu tenho. Vou começar distribuindo 100 fotografias para cada um dos álbuns. Então, ele primeiro vai distribuir 100 fotografias em 4. A divisão que ele tem aí é 486 dividido por 4. Quanto é que vai dar essa divisão? Aí vocês vão escolher se vocês vão fazer por estimativa igual do livro ou se vocês vão armar a conta para dividir igual a professora, 486 dividido por 4, usando a tabuada do 4 para resolver. Nessa divisão aqui, vocês podem dividir assim, ó, 4 dividido por 4. Por quê? Porque é igual. Depois vocês podem dividir o 8 e depois o 6, tá? Vocês vão descendo esses números como a professora explicou anteriormente, tá? É só voltar ao vídeo. A professora também vai postar um vídeo onde eu ensino a dividir, tá? É uma revisão resumida de uma divisão que vai ajudar vocês, certo? Aqui eu já armei a conta, caso vocês queiram fazer ela armada, como eu ensinei, tá? Na página 92, ele manda fazer tudo por estimativa, mas eu repito, vocês vão fazer da maneira que fica mais fácil para vocês, tá bom? Nós temos aí, questão de número 1, resolva por estimativa. Não se esqueça de indicar o quociente e o resto de cada divisão. Aí ele tem 65 dividido por 3 e 777 dividido por 7. Para resolver isso aí, vocês precisam saber a tabuada do 3 e a tabuada do 7. Questão 2. Na escola de Eduarda, os 116 alunos do 4º ano visitarão o aquário municipal amanhã. Foram convocados 5 professores e 4 estagiários para acompanhar os alunos. Essas pessoas serão transportadas em 5 ônibus, de modo que todos os ônibus tenham a mesma quantidade de pessoas. Quantos passageiros ficarão em cada ônibus? Gente, na questão 2, vocês vão primeiramente somar para saber quantas pessoas vão para essa viagem. São os alunos mais os professores e os estagiários. Então, são 116, mais 5 professores, mais 4 estagiários. Então, você tem 6 mais 5, 11. 11 mais 4, 15. Põe o 5, sobe 1. 1 mais 1, 2. No total, serão 125 pessoas. Depois disso, aí sim, vocês vão dividir. 125 dividido para quantos ônibus? 5 ônibus, tá bom? Questão 3. Vanessa faz doces caseiros para vender. Hoje ela recebeu uma encomenda de 120 doces de coco, embalados em caixas com o mesmo número de doces em cada uma delas. Depois de prontos, Vanessa conseguiu colocar 30 doces em cada caixa e cobrou R$ 45 por caixa. Determine o valor que Vanessa receberá por essa encomenda. Aqui, gente, para vocês resolverem, ela colocou em cada caixa, deixa só a professora escrever aqui para vocês. Ela precisou fazer 120 doces. Não diz a quantidade de caixa, mas diz que em cada caixa tinha 30 doces, tá? Aqui vocês podem fazer de 2 maneiras. Vocês podem fazer por estimativa ou vocês podem pensar dessa forma. Você pode dividir 120 dividido por 30, mas por enquanto esse tipo de divisão fica difícil para vocês fazerem. Ou vocês podem pensar de 30 em 30 até chegar em 120. Como assim, professora? Deixa a professora ajeitar aqui para vocês. Olha só, ela não diz a quantidade de caixa, mas ela diz aqui que em cada caixa tinha 30 doces. Se ela fez 120 doces e em cada caixa tinha 30, é só você imaginar o seguinte, 30 e vai somando até chegar em 120. 30 mais 30, 60, mais 30, 90, mais 30, 120. Chegou em 120? Chegou. Imagine que cada 30 desse é uma caixa com 30 doces, que foi o que ela embalou.
Quantas caixas deram? 4 caixas. Só que a pergunta da questão é o seguinte: determine o valor que Vanessa receberá por essa encomenda. Gente, tudo que a professora está fazendo aqui, se vocês quiserem fazer igual a professora, vocês precisam registrar isso aqui, ó, nessa parte da resposta. Todo esse desenho que eu fiz com 30, fiz as caixinhas, vocês precisam registrar aqui, tá bom? E aí, se você sabe que foram 4 caixas e cada caixa custou R$ 45, é só vocês fazerem 45 vezes 4. Multiplica 4 vezes 5 e depois 4 vezes 4, e aí vocês vão ter o resultado de quanto ela faturou. Professora, mas eu gostaria de fazer. Aí a professora já vai ensinar uma outra dica de divisão. Eu quero fazer a divisão completa, professora. Mas nessa divisão aqui, ó, 120 dividido por 30, você não vai saber quanto ela ganhou. Aqui é para saber quantas caixas utilizou. Tá? Por isso que a professora usou aquela primeira explicação que para vocês fica mais fácil. Dividir por 30 com 2 casas decimais fica mais difícil, né? Para vocês nesse momento que vocês estão aprendendo ainda. Aqui a professora vai explicar, mas essa é a forma mais difícil, eu não aconselho que vocês façam, tá? Aqui é o seguinte, como eu tenho um zero desse lado, no dividendo, e tem um zero no divisor, eu posso tirar esses zeros, cortar eles, o que eu corto de um lado, eu corto de outro. Lembrando que eu só posso fazer isso com zeros, e se eles estiverem dos dois lados, tá? Se eu cortar esse zero e cortar esse zero, eu tenho 12 dividido por 3. Ficou uma divisão muito mais simples de solucionar. Professora, então eu posso cortar esse 3 e esse 2? Não pode, gente. Só pode com zeros. E a mesma quantidade de zero, que se for cortado de um lado, tem que ser cortado do outro. Certo? Percebam que eu cortei um zero desse lado e cortei um zero desse e não corto mais nada. Tá bom? Então, agora eu tenho 12 dividido por 3. Que tabuada a gente vai usar? A tabuada do 3. Na tabuada do 3... eu sei que 3 vezes 4 é 12, então eu coloco 4 aqui. 4 vezes 3, 12. 12 menos 12, 0. Deu quantas caixas? 4. Do mesmo jeito que a professora fez lá, desenhando os quadradinhos, com o número 30. Deu 4 caixas também. Tá bom, pessoal? Foi só mais uma forma de resolver. Contudo, essa última forma que eu ensinei, eu não aconselho vocês fazerem, porque é a maneira mais difícil, tá bom? A nossa aula de hoje fica por aqui. Um beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.